o propósito de manter a comunhão com Deus. Repita assim comigo, pedagogicamente. O propósito, pode ser melhor, o propósito de manter a comunhão com Deus. E meus queridos, a reflexão que está na lição diz: Daniel achou mais perigoso abrir mão de uma vida de comunhão do que ser jogado aos ferozes leões. E o texto base está no que foi lido oficialmente, no capítulo 6, o versículo 1 até o versículo 10. Temos dois objetivos. O objetivo é aprender com a vida piedosa de Daniel e também compreender o poder da comunhão na caminhada espiritual. E para isso, meus amados, a lição está com 3 tópicos. Entre esse, o primeiro, repita comigo: Daniel, um exemplo de vida de oração. Segundo, o teor das orações de Daniel. E terceiro tópico, o poder da comunhão. E meus amados, diante disso, vamos entender até o ponto em que chegou a este capítulo. É bem verdade lembrar os irmãos que o livro de Daniel é um livro em que ele está do capítulo 1 até o capítulo 6, falando da vida devocional, espiritual, sobrenatural em Daniel. E do capítulo 7 em diante vai trazer mais a ação apocalíptica do livro de Daniel, a revelação dos governos até o fim dos tempos. Então entendemos que toda a lição está baseada e tem esse reflexo espiritual da vida devocional de Daniel. E para isso, queridos, devemos lembrar também como Daniel chegou a esse nível de intimidade. Como Daniel chegou a esse nível de intimidade. Porque a intimidade do crente reflete muito em que nível ele está. Jesus falou acerca disso, que para uns a semente cai em pedregais e logo queima e morre a semente. Mas quando cai a semente em terra boa, ali tem árvore boa e frutos bons. Quem entendeu, diga amém. E para Daniel e seus amigos, era justamente isso. Daniel tinha raiz de cristão, porque a raiz, a vida de Daniel, desde a sua meninice, ele teve o caráter de cristão. Para isso devemos entender em 2 Reis, capítulo 24, quando Josias, o rei de Judá, ele encontrou o rolo da lei, o livro da lei dentro do templo que estava ali perdido. E para isso ele leu na frente de todos e houve um grande avivamento. Esse avivamento, queridos, não é de oba-oba, não é um avivamento que é apenas natural, algo sentido humano. É um avivamento sobrenatural, porque vem da palavra de Deus. E nisso, Josias tinha 3 filhos. O primeiro filho, após a sua morte, reinou, mas Faraó, Neco, tirou ele do trono e colocou o segundo filho, Jeoaquim. E quando colocou Jeoaquim no poder, Jeoaquim tinha ódio da lei. Jeoaquim não amava ao Deus de Israel. Sendo filho de Josias, alcançado pelo período do avivamento, mas Jeoaquim não amava. Jeremias, quando profetizava, e vale salientar que o profeta Jeremias ainda assim era contemporâneo de Ezequiel e também contemporâneo de Daniel. Jeremias, quando profetizou, ele disse que Jeoaquim tinha mandado matar o profeta Urias, porque ele tinha ódio de profeta da verdade. E nisso,
compreendemos como foi o cenário caótico de Judá ante ao cativeiro babilônico. Como estava a cabeça daqueles jovens, como estava a linhagem real. A linhagem real estava passando por grandes dificuldades espirituais, mas diante disso houve um juízo. É bem verdade lembrar que Jeremias ouviu a voz de Deus por 23 anos sem parar. Jeremias, o profeta, ouviu a voz de Deus por 23 anos sem parar. E isso reflete a intimidade que Jeremias tinha com o Senhor. É por isso que o Senhor disse a Jeremias: ó Senhor, Jeremias disse para o Senhor: ó Senhor, eu sou apenas uma criança. O hebraico criança ali era o termo: eu não consigo me expressar, eu não sei falar. Isso era Jeremias dizendo em oração a Deus, mas Deus deu a resposta a Jeremias, e a resposta foi: aonde eu te mandar irás, Jeremias, e quando mandar tu falar, tu vais falar, serás a minha voz aqui na terra. Jeremias obedeceu e levou a mensagem para esse povo em Judá. Esse povo em que era rebelde, porque estava obedecendo a voz de um rei que odiava a lei do Senhor. Esse povo que aqui está, apenas um resto, um restolho, um remanescente, havia ali caracterizado com uma vida diante de Deus. E esse pequeno resto de povo, esse remanescente, era Daniel e seus amigos. Para isso, houve o juízo de Deus e tinha que se cumprir. Jeremias disse que era 70 anos. Jeremias disse que era quantos anos? 70 anos de cativeiro. De repente vem Nabucodonosor marchando contra o Egito e Faraó Neco. Vem contra a Síria, toma toda essa região. E de repente vem contra Judá. E quando Nabucodonosor vem contra Judá, o texto diz que ele faz 3 incursões para a Babilônia. E devemos lembrar que nessa incursão era 800 quilômetros de incursão. De sair de Judá para a Babilônia era como aproximadamente sairmos daqui da matriz para Petrolina a pé, com os braços aprisionados. Isso foi todo o povo de Judá. Queridos, como estava a cabeça desses jovens? Poderia bater o parafuso na cabeça desse jovem e dizer: eu vou na mesma linha de pensamento do rei Jeoaquim. Mas não bateu isso no coração de Daniel e nem com que ele estava. Daniel tinha no seu coração, e o hebraico diz que era fixado no seu coração. Isso é aquilo que é como a estaca que alguém bate e ninguém pode tirar. Isso está arraigado na alma de Daniel, servir a Deus com alegria e ser um servo fiel. Fez isso Daniel. E Daniel chegou na Babilônia. Era aproximadamente 2.000 deuses na Babilônia. O panteão babilônico era de aproximadamente 2.000 deuses. Para os irmãos terem ideia, tinha deuses para tudo que era de gosto. Era o que estava acontecendo. A promiscuidade da Babilônia no tempo de Daniel era tão grande que faziam carnavais todos os dias no meio da esquina. Era uma promiscuidade, queridos, em que revela a cultura babilônica. A prostituição era o liberalismo da época. Era isso, queridos, que Daniel já estava enfrentando uma crise caótica espiritual em Judá. E agora ele encontra uma outra cultura. Uma cultura que quer levá-los a sair da presença do seu Deus. É nisso que Daniel ele assenta, fixa no seu coração não profanar o nome do Senhor. Nesse aspecto, Daniel revela o amor à oração.
Porque ele vê, queridos, que não tinha outra saída a não ser viver de joelho dentro de um país maligno como a Babilônia. Tinha que andar em oração. Foi nesse conteúdo que entendemos que Deus começou a revelar. Deus começou a mostrar mistérios a Daniel. Deus começou a mostrar aquilo que estava oculto em todos os olhos, pensamentos humanos. Deus começou a mostrar coisas sobrenaturais para Daniel. Daniel começou a enxergar coisas. Daniel começou a perceber coisas. Quando havia necessidade da interpretação do sonho, não foi o mesmo que aconteceu com Faraó. Quando José interpretou o sonho, foi diferente. O sonho aqui, queridos, não era apenas para interpretar, o sonho era para ser dito. Qual era o sonho? Veja que era difícil, era impossível. Mas para Deus nada é impossível. Daniel, ele disse o sonho e interpretou o sonho. Diante disso, não só passou por essa cena, Daniel também, ele pôde observar como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso para quem o honra. É por isso que o texto bíblico diz, olha, se tu honra a Deus, Deus também vai te honrar. Passou os 3 amigos na fornalha. Daniel, ele interpreta o segundo sonho de Nabucodonosor. Lembramos que o fundador da Neobabilônia, que era essa aqui, era por nome Nabopolassar. Nabucodonosor é uma titularidade, assim como César e assim como Faraó. Mas aqui, o segundo rei da Babilônia, Nabopolassar, morre. E agora o segundo rei da Babilônia, ele toma conta e parece ser que ele vê que tudo que ele dominou no mundo, porque lembremos, a Babilônia nessa época era o caput mundi da época. O que é caput mundi? Era a cabeça mundial. Não havia outro país maior do que a Babilônia. Era o governo único mundial. Daí, Nabucodonosor querer fazer uma religião única, uma religião falsa e única, para um panteão babilônico com mais de 2.000 divindades no pensamento babilônico. Ele queria também colocar a sua face para ser divindade por causa do sonho. Ele achava que por ser cabeça de ouro, poderia todas as coisas. Mas ele estava esquecido de que Daniel falou que haveria de vir o 5º e último governo, que é uma pedra lançada sem mão nos pés do último governo romano, e esses últimos governos iria destronar. Sabe quem é essa pedra? É Jesus de Nazaré. Ele estava esquecido. Deus tirou a natureza humana de Nabucodonosor. Fez ele ser um boi. E a doença aqui, para tratar acerca dessa ação, você imagina, irmão, um homem que tinha todo o conforto de um palácio, tinha todo o poder no âmbito do mundo, tinha dinheiro, tinha tudo o que ele queria, e de repente Deus tirar a natureza humana e colocar uma natureza animalia. Ele começou a se encurvar. As suas unhas cresceram, ele passou a andar, irmão, como um boi. O nome da doença é a boiotropia. Foi o que Deus permitiu para este homem. Cabelo cresceu, barba cresceu, começou a ficar cheio de espuma na boca, parecia realmente um bicho. Ele foi separado, e diz o texto, por 7 tempos. Alguns intérpretes dizem que foram 7 anos de boiotropia dentro da sua alma, e ele não conseguia nem falar. Até entender o caso. E qual era o caso? Deus estava dizendo a Nabucodonosor, tu pode ser o caput mundi da época, mas eu sou o dominador de todas as coisas. Em mim está o controle de todas as coisas. Ele entendeu porque
Porque o que me fascina ler, irmãos, é que ele não conseguia falar, mas ele só conseguia olhar para cima. Ele fazia assim, ó. E a Bíblia diz que no final de 7 anos ele olhou para cima. E quando ele olhou para cima, ele ouviu uma voz. E ele voltou a ser normal, a natureza humana voltou. E quando ele voltou, aí o texto é escrito pelas mãos dele. Interessante, queridos, que alguns ficam brigando se era texto canônico ou não, mas Daniel viu que ele se converteu ao Deus de Israel. Nabucodonosor reconheceu que ele não passava de pó e cinza. Ele se converteu ao Deus de Israel e ele mesmo escreveu dizendo: só há um Deus que está acima de todos os deuses. Se você confirma isso comigo, levanta a tua mão e dá um glória a esse Deus. Ah, queridos, Daniel pôde passar por muitas experiências. Mas uma das experiências agora, findou os 70 anos, o cativeiro acabou. Que a Bíblia diz que Daniel foi até Ciro. Daniel ainda alcançou Esdras e Neemias. Ainda que não é citado nos livros, mas ele foi até o fim do cativeiro. Quando findou o cativeiro, quando Deus derrubou, destronou Beltesazar do trono, quando os Medo-Persas estavam por baixo do rio e acessou a grande muralha em que Herodoto e HDL diz que tinha 25 metros de altura e tinha 96 quilômetros de extensão, era muito grande, impenetrável. Mas aqueles Medo-Persas, na pessoa de Ciro, que foi marchando, foi obedecendo a profecia que havia em Isaías 26, que, ó Babilônia, tu vai cair por mão de homens a qual eu estou enviando. Deus estava enviando Ciro para derrubar a Babilônia, e foi assim que aconteceu, quando eles viram os dedos, dizendo Mené, Mené, Tekel, Parsim. Naquela mesma noite, o homem profano Beltesazar morreu na mesma hora. Deus não se deixa escarnecer. O carnaval de Beltesazar teve um limite na paciência de Deus. O homem que viu os milagres, o homem que viu o quarto homem na floresta, Beltesazar estava lá, mas não quis se conver, porque Noé pregou por 120 anos e ninguém se converteu, a não ser ele, a sua esposa, os seus filhos e suas noras. Mas houve um juízo. Todos esses viram. Passou o período, o reino foi tomado. E agora, Daniel, ele já é idoso. Daniel não é mais jovem. Daniel é um ancião de idade. Diz a lição que Daniel tinha aproximadamente 80 anos aí. E é nisso que queremos entender. Daniel tinha muita experiência. Experiência essa de oração, revelação, graça. Experiência essa, queridos, que mostra que Daniel é um tupos do grego. O termo tupos foi o que o apóstolo Paulo disse ao evangelista Timóteo. Em primeira carta a Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o tupos do fiéis. Tupos do fiéis é na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Isso é exemplo, modelo, é uma ação de ser imitado no dia a dia de vida. E isso também reflete espelho. Tupos é espelho. Daniel era um espelho para a sociedade. É por isso, queridos, que os inimigos procuraram, vasculharam a vida de Daniel para ver se encontrava um só erro. E a nada encontraram. Nada encontraram. Interessante, queridos, que os Medo-Persas faziam decretos. E os decretos eram chancelados
pelo sinete do rei. Como era feito? Chamava um escriba. O que batesse na telha do rei, ele mandava o escriba escrever na hora. Escrever no bom sentido de na pena. E nisso eles escreviam, pegavam o rolo, lia para os sábios, lia para aqueles que entendiam, aprovava, ele logo chancelava com o anel e com o selo e mandava o arauto ir para as ruas. Foi isso que Dário mandou. Olha, diz os decretos, e começou a dizer os decretos. Entre esses decretos não poderia, queridos, fazer oração à sua própria divindade, a não ser a divindade de Dário. E foi isso, queridos, que Daniel não aceitava. Daniel era um homem de orar. A oração, queridos, de Daniel foi perpetuada em todo o seu livro. Veja Daniel capítulo 2. Versículo 17 e 18. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, quando Nabucodonosor queria matar todos os sábios. Aí ele disse: espera aí, ó rei, me dê um tempinho para a gente conseguir interpretar isso. Aí o que é que Daniel fez? Pediu para os seus amigos orar e disse para os seus amigos: peçam a Deus dos céus comigo, que tenha misericórdia e nos revele esse segredo, a fim de que possamos salvar os sábios da Babilônia, que eles eram ali também. Havia um desejo de oração. Veja ainda comigo, Daniel 6, no tema em que estamos lendo, mas o versículo de número 13. Olha o que era o dia a dia de Daniel. O dia a dia de Daniel era que ele orava 3 vezes por dia. Ele fazia oração 3 vezes por dia. E isso fazia Daniel ser próspero. No capítulo 9 de Daniel, versículo 3. Ainda assim diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, com rogos e jejum, e pano de saco e cinzas. Daniel 9:17, veja o que é que diz ainda: agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Ainda no capítulo 9, versículo 21, olha o que Daniel diz: estando eu, digo, ainda falando na oração. Daniel não cessava de orar. Ele ainda diz: com rogos, com jejum, com humilhação. Aí de repente chega o varão Gabriel. Queridos, há uma guerra no céu. Apocalipse capítulo 12 diz que houve uma guerra no céu. E essa guerra é travada constantemente. Mas houve uma guerra no céu aqui no tempo de Daniel. E essa guerra era para quê? O príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia caísse sobre Israel. Príncipe da Grécia e príncipe da Pérsia é a mesma linguagem da visão de Ezequiel. Eram ações demoníacas contra Israel. Daniel passou a orar por quantos dias? 21 dias. Sabe o que é 21 dias? De joelho no chão. Eu me lembro, queridos, quando o pastor me disse isso, e disse para uma equipe de jovens, ainda na minha juventude, ali no Templo Central. E eu me lembro, quando o pastor, ele contou a história do pastor Zé Amaro da Silva. Pastor Zé Amaro da Silva, certa feita, para conquistar o terreno no Templo Central, ele passou a orar por dias sem parar, porque não tinha o dinheiro ainda. O dinheiro que era cobrado ali era de 1 milhão, e não tinha. De repente, queridos, ele passou a orar por 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites de joelho. A irmã Alice estava do seu lado orando com ele, pedindo: Deus, abre essa porta, Senhor, não temos o dinheiro, só o Senhor pode abrir.
3 dias e 3 noites com jejum e com oração, de joelho. O joelho sangra, não sei, mas ele estava orando ao Senhor. No último dia, o Senhor fala bem rápido para ele: vá na casa de fulana. E ele se levanta no 3º dia e diz: Alice, o Senhor já me disse e me deu resposta. Foi o quê, pastor? Deus mandou a senhora e a comissão ir lá na casa de fulana. Ela tem o valor para doar à igreja. Quando a irmã Alice chega na frente da porta e bate a porta, a irmã já estava com o saco com os valores para entregar, porque Deus já tinha incomodado. Você entende a seriedade da oração? A oração abre as portas. Vamos buscar ao Senhor em oração. É isso, o exemplo de Daniel. Agora, diante disso, queridos, ao ler o livro do pastor Biratã Oliveira, chamado Oração, ele diz: para Daniel, a oração era tão fundamental quanto comer, beber e respirar. Ele não podia passar um dia sequer sem orar. Se ele passasse um dia, ele ficava passando mal. Era o desejo da oração, era o costume. E o Senhor Jesus é o maior exemplo disso. Em Hebreus 5:7, veja aí comigo, por favor. O texto nos diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Lucas 6:12, olha o exemplo do nosso Senhor Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou o quê? A noite em oração. Mateus 14:23, e despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde estava ali sozinho em oração. Como é bom buscar ao Senhor em oração. Mateus 6:6 diz: mas tu, Jesus falou, quando orares, entra no teu, aqui é aposento. E a lição vai trazer o original grego, quando diz que significa câmara de armazenamento, câmara secreta, câmara de armazenamento, e por 3 significa depósito. Olha, irmão, entra no depósito. Depósito é lugar de quê, irmão? De estocar alimento, de estocar comida, de encher comida. É isso que o Senhor quer nos ensinar, é que a oração sacia a nossa alma. A nossa alma é esse depósito que precisa ser preenchido da presença do Espírito Santo. Ei, tu sabe quando é que tu vai ter calmaria? Quando os teus joelhos ficarem apostos diante do Senhor em oração. O teu problema só vai ser solucionado quando tu levar tudo aos pés de Jesus Cristo. Não é parque de diversão que vai te dar solução. Não é a saída da viagem que vai te desopilar a mente por causa dos estresses do trabalho. Não é nada disso. Só você entrar no seu quarto e orar. Veja que vai ter leveza na tua alma. Vai ter leveza na tua alma. Vai ter leveza. Você vai sair mais tranquilo, mais leve, renovado. É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar. É que Daniel era um exemplo para nós. O texto nos diz assim, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor em que há em Cristo Jesus, e guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Deixa eu te dizer, sabe o que é que tem dentro do bom depósito? Tesouro. E tesouro só vem do céu. Há um baú de Deus para ser derramado sobre a tua vida, e esse baú do tesouro de Cristo
só por meio da oração. É isso que liga o homem na terra com o céu. Em Mateus 18 diz: o que é ligado no céu também vai ser ligado na terra. Quer ligar o céu? Só Cristo tem uma chave. E essa chave ele abre ninguém, mas também quando ele fecha ninguém. Tem coisa na tua vida que só vai ser desbloqueado quando tu clamar a ele. Eu vou repetir, porque eu não vim perder tempo aqui. Eu vou repetir, só tem coisa que vai ser desbloqueada em tua vida e em teu futuro quando tu vieres a clamar a Cristo, e esse clamor é com sinceridade diante dele. Entra em tua casa, porque o teu aposento vai ser cheio do tesouro celestial. Aleluia! O teor da oração de Daniel é que ele orava agradecendo. Ele orava o quê? Agradecendo. E esse agradecimento revela a intimidade que Daniel tinha. Porque, irmãos, devemos lembrar que muitos só querem orar ou vir ao culto de oração para pedir. E não é errado. Mas não é só uma vez pedindo. Porque a Bíblia dá repetição. Pedir, pedir, pedir. E, vamos lá, pedir. E você quer receber essa porta aberta? Vai ter que ralar o joelho no chão. Queridos, estamos no tempo de facilidade de tudo. Tudo hoje é fácil, mas as coisas espirituais tem que ter sacrifício. Comunhão e intimidade é escasso, queridos. Pesquise na Bíblia se todo homem é chamado homem de Deus. Nem todo mundo é chamado homem de Deus, porque é escasso. É escasso. Intimidade está escasso. Queridos, intimidade é revelar a Cristo o que está lá dentro. E nem todo mundo quer isso. A face revela uma coisa, mas lá dentro está cheio de rachadura. Você precisa confessar isso em oração. Há um hino que diz: conta-lhes isso em oração, leva a ele quer ouvir da tua parte, ele já sabe de tudo, mas ele quer ouvir da tua boca, ele quer saber da tua capacidade intelectual e dizer: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não faço, mas o pode todas as coisas. É adoração a ele e mostrando a ele em oração que você é dependente dele. E assim ele revela segredos. Porque a amizade com Deus nem todo mundo tinha. Por isso que há escassez. Veja aqui em Gênesis 5:24, vai falar: e andou Enoque com Deus e não se viu mais. Por que Enoque andou com Deus e não se viu mais? Simples. Porque quando estamos de joelho em oração, nosso coração é quebrantado. O ego interior deixa de ser. Passamos a ser igual a João Batista, que ele cresce e eu, que ele cresce e eu. Ele passa a sair de cena, do cenário. Ele passa a estar escondido no ribeiro de Quirite. Ele passa a estar no recôndito do tabernáculo do Senhor. Isso é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Daniel era ilibado, era correto. Os inimigos queriam encontrar alguma falta, mas não conseguiu. Porque a oração, queridos, revela as nossas faltas. Quem ora ao Senhor e quem está de joelho em oração, começa a perceber: Senhor, eu errei aquilo. Senhor, eu tenho essa falta aqui. Porque a luz revela todos os problemas.
E quanto mais a gente chega perto da luz, mais vai revelar as nossas dificuldades. E é isso que o Senhor quer. Por isso que Moisés tinha tanta intimidade, que o texto diz que ele falava com Deus. Olha, era tete a tete, era olho por olho, dente por dente. Significa que Moisés era amigo de Deus. E ser amigo de Deus tem privilégio. Ser amigo de Deus tem bênção. Você quer ter amizade de Deus? Você quer ter amizade de Deus? Recebe graça nessa noite para você participar das orações diárias para ter amizade com Deus. Aleluia. Gênesis 6:9. Olha, quem tem amizade tem salvação. Porque a Bíblia diz: e estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Noé andava com quem? Noé andava com... E andar com Deus, irmãos, é um privilégio. Andar com Deus é um diferencial no caminho. Eu tive a oportunidade de dizer isso porque está baseado em 1 Coríntios, veja comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Olha o que é que diz o texto, agora eu vou ler na nova versão transformadora. Olha, quem ora não tem um diferencial no meio dos que não oram, ainda sendo crente. Quem ora é um diferencial no meio de quem não ora. O apóstolo Paulo disse assim, versículo 31 do capítulo 12. Eu vou ler na nova versão transformadora. Portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Aí veja agora. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera o quê? Os demais. Quem ora tem um estilo de vida que é superior ao quem não ora. Porque é um diferencial. E esse diferencial foi tão grande na vida de Noé, que Noé, ele passou a achar graça aos olhos do Senhor, e o Senhor salvou, não só Noé, mas toda a sua família, como eu já tinha dito antes. A salvação para a tua casa só virá por meio da tua oração. A Bíblia diz em Malaquias 2:6, a lei da verdade esteve em sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Quem anda com Deus não vive com pessoas iníquas. Não vive com pessoas iníquas na escola, na faculdade, na rua, no cursinho, dentro de casa, fora de casa, e nem se curva lá no seu trabalho. Essa é a lei da verdade. 1 de João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O teor das orações de Daniel é que Daniel dava graças a Deus. A Bíblia espanhola Del Reina, ela diz que Daniel dava agradecimentos em suas orações. A Bíblia espanhola Del Reina diz que ele dava agradecimento diante de Deus em suas orações. Isso é, ele agradecia a Deus. Agradecia o quê? Agradecia quando antes de comer, ele agradecia a Deus, orava pelos missionários. Quando ia dormir, agradecia a Deus pelo dia. Quando acordava, agradecia a Deus pelo dia que há de vir. Isso é agradecimento em meio à oração. Há uma resposta de Deus pelo teu agradecimento. E sabe qual é a resposta? Culto de ações de graças. Você crê que por meio do teu agradecimento a Deus, o culto de ação de graça na tua vida vai chegar? Queridos, a minha madrugada hoje foi em claro. Quando chegamos aqui no púlpito santo, eu entendo que ao pregar e ministrar, seja ele o menor ou grande, o Senhor usa a boca desse servo.
E o meu prazer é dizer isso para você nesta noite. É que tem crente que vai dar culto em ações de graça em 2024. Ele vê o teu esforço. Ele sabe que as tuas orações têm sido sinceras. Continua orando ao Senhor. Não te esqueças da lei do Senhor, que o dia vai chegar. E quando esse dia chegar, o Espírito Santo vai te lembrar acerca dessa palavra de hoje. É que a promessa dele está em pé sobre a tua vida. Roga a ele, pede a ele, te humilha diante dele. Daniel era intercessor, irmão. Ele orava em favor do seu irmão, do seu amigo. É só lembrar de Jó, que enquanto Jó estava naquela crise, Jó foi orar pelos seus amigos. Aí a Bíblia diz: e Deus mudou o cativeiro de Jó. Quem ora tem poder da comunhão. Terceiro ponto: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele fará saber o seu conserto. Salmo 25:14. A revelação dos segredos. Daniel sabia, ainda que invejado, mas o poder da comunhão fecha a boca do leão. A cova, irmão, já estava preparada, porque isso era a base do decreto real de Dário. Quem desobedecesse às leis ia para... Os leões passavam semanas sem comer. É bem verdade isso, lembrar que os que prepararam a forca contra Daniel, eles caíram na cova, sim ou não? Mas antes dele cair, o leão já puxaram ele e ele comeu antes de tocar, irmão. A fome do leão era tremenda. E isso revela quanta sede que o inimigo tem. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro que o diabo anda em derredor, buscando a brecha, tentando tragar quem puder. E é por isso, queridos, que quem está na torre de vigia, ele não é tragado pelo leão, e sim o leão fecha a boca pela mão do Todo-Poderoso. Isso só é o poder da comunhão. Quem tem comunhão, o Senhor fecha a boca do leão. Tu crê que o Senhor fecha a boca do leão? Ah, irmãos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Existem milagres por meio da oração. E a oração da fé. A oração da fé. A oração da fé. Poderia falar sobre a oração do apóstolo Paulo. Poderia falar sobre as ações espirituais no mundo. E aqui, irmãos, o 3.3, já concluindo a lição, as ações no mundo espiritual só se vence com oração, irmão. Aquele anjo da Pérsia e da Grécia, que eu já tinha citado no início, eles queriam dominar Israel para deixá-los cativos por toda a vida. Mas Daniel foi um diferencial na terra. Deixa eu te dizer, o Senhor te leva lá para dentro do palácio. E lá dentro do palácio tu tem que ser um diferencial. Daniel foi um diferencial tão grande que trouxe leveza ao palácio de Nabucodonosor e também de Dário, o Medo-Persa. Se Daniel permanecesse vivo no tempo de Alexandre o Grande, na Grécia, que era o terceiro império mundial que havia de dominar o mundo, Daniel continuaria sendo um diferencial. Se Roma tivesse dominado o tempo de Daniel, Daniel continuaria sendo um diferencial. Sabe por quê?
Porque Daniel crê no Deus Todo-Poderoso e tem comunhão e amizade com Ele. Saia daqui nessa noite com esse pensamento: eu preciso ter amizade com o Senhor todos os dias. Eu preciso que Ele seja meu amigo. Eu preciso ouvir a voz dEle todos os dias. Isso é poder da comunhão. E quando isso acontece, queridos, sabe o que é que vem ao nosso favor? Os sinais. Os sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Em nome do Senhor Jesus, a amizade, a comunhão, Ele vai honrar. Tudo que tu pedires em oração será efetuado. Ele vai honrar. Por quê? Porque quem honra a Deus, Ele honra. Honre a Deus, honre a Deus, honre a Deus. E Ele vai te honrar aonde tu estiver. E eu concluo, queridos, é que Daniel teve destaques. E entre esses destaques, por causa da oração e o diferencial, Daniel, ele alcançou o alto escalão no reino. Ele foi chefe da província. Ele foi presidente no reino Medo-Persa de Dário, sendo a segunda pessoa do rei. Quem é que leva o homem a patamares tão altos, irmão? A não ser o próprio Deus. Quem é amigo de Deus, Deus ele te eleva a patamares extraordinários nessa terra. E deixa eu te dizer, Daniel não visava o dinheiro. Daniel visava honrar a Deus em toda a situação. Não é, queridos, o status quo de uma pessoa, mas sim o que ela tem diante de Deus. O que é que Deus fala ao teu respeito? Será que tu tens crédito no céu? É isso que devemos entender. Daniel, ele tinha crédito no céu. E tinha crédito de tal modo que o anjo disse: Daniel, oradalarahas, tu és muito agradável no céu, Daniel. Tu és muito agradável ali em cima, Daniel. Tu és homem muito desejado, Daniel. Tu sabe o que é ser desejado por Deus? Era isso que Daniel era. Era desejado pelo Senhor. Eu fico imaginando, queridos, Deus esperando a hora da oração para conversar com Daniel. Agora, para tudo, eu quero ouvir o meu filho falar. Para tudo eu quero ouvir o meu filho falar. Senhor, estão me perseguindo aqui no palácio. Faze, Senhor. Senhor, eu estou enfrentando uma guerra tremenda aqui no palácio. Senhor, atende as minhas orações agora, Senhor. Aí Deus dá um tempo, é um delay. E esse delay que Deus dá é aquilo que aconteceu com Jabes. Jabes nasceu com dores, foi em aperto, mas quando Jabes abria a boca aqui na terra, os céus respondiam com fogo. É isso que aconteceu com Daniel. Daniel tinha crédito no céu. Não é o like que vai te dar crédito. Não é ser famoso na mídia que vai te dar crédito, vice. É com Deus. Teu problema só pode ser solucionado por Ele. E o problema que só pode ser solucionado por Ele é aquilo que tem depósito cheio na oração. Que Deus nos ajude, queridos, a entender que esses destaques que Daniel tinha era de fundamental importância. Eu ainda concluo aqui, ele teve destaque na ciência e teve destaque na religião. Na ciência, Daniel era o homem mais sábio no céu e na terra. Oxe, que é isso, presbítero? É porque é só você ler Ezequiel 28:3. Ezequiel fala de Daniel. E Ezequiel diz assim: ó querubim ungido, só tu é mais sábio do que Daniel. Aí você pergunta, e Salomão não era o homem mais sábio do mundo? É porque Salomão tinha sabedoria terrena. Daniel não. Daniel tinha sabedoria da terra e tinha sabedoria do céu. É tão grande que ele passou a ser chefe dos mais sábios da Babilônia.
E o texto ainda diz, na área de destaque da religião, Daniel era um homem irrepreensível, teve dons de Deus. E a Bíblia diz, Ezequiel 14:14 diz que havia 3 homens mais justos na terra no tempo de Daniel. Daniel, Noé e Jó. Foi o que Ezequiel falou como profeta. Ele disse, só há 3 homens de justiça que Deus livraria diante de um juízo. Daniel estava no meio. Sabe por quê? Porque Daniel amava vir para o culto de oração. Daniel estava no matutino. Daniel vinha para a vigília adorar a Deus. Daniel vinha para o culto de consagração. Daniel não perdia tempo, de madrugada estava de joelho no chão, porque eu entendo como os antigos entendem. O anjo às vezes dá uma chacoalhada na gente lá para as 3 horas da manhã e o sono querendo nos acochar, mas Daniel, na primeira chacoalhada, ele descia de joelho e dizia: oh meu Deus, os céus se abrem para quem está de joelho. Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus.